Olá, Gileade, amados irmãos, graça e paz, tudo bem? Graças a Deus estamos nós aqui em mais uma noite de bênção, noite de milagre e vitória. Eu quero agradecer ao Senhor pela bondade dEle, por todas as coisas que o Senhor nos tem permitido viver, né? O Senhor tem sido muito bom conosco, igreja, e nós precisamos ser mais gratos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Abrir o nosso coração para todo o trabalhar dEle, né? Então eu quero já neste momento, já te agradecendo por você que já está aí, né? Onde juntos nós vamos adorar e glorificar o nome do Senhor, pela bondade, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Hoje o maior milagre que nós já recebemos da parte de Deus é a vida. Estamos vivos para a glória de Deus e nós temos que atentar para essas oportunidades que nos são dadas pelo Senhor e pedir a Ele que venha nos transformar, né, em uma pessoa melhor. Todos os dias nós precisamos buscar isso, né? Já agradecendo os irmãos aí, Cezinha, Deus abençoe você, querido, grandemente. Camila, lá de Recife, né? Os demais irmãos que estão se chegando. Que bom, querido. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos neste momento na Tua presença. Te pedimos, Senhor amado, que nesta noite, na oportunidade que nos é dada, através desta live, que a Tua palavra possa entrar nos lares, Senhor amado, transformar, curar, libertar, fazer a Tua obra redentora, meu Deus, na vida de cada irmão que vai participar, Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos, se a Tua bênção poderosa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite vidas sejam alcançadas, Pai, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Nos colocamos na Tua presença e te pedimos, Senhor, usa-nos, ó Deus, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Fica conosco e nos abençoe, nos direcionando, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero neste momento já estar convidando a igreja, né, para que a gente possa juntos meditar na palavra do Senhor. É tremendo, né? Como o Senhor faz. A gente acabou de fizemos um tempinho aí, uma live com o grupo de irmãs, né? E graças a Deus a palavra é praticamente a mesma, né? A gente me dei conta agora. Mas nós vamos adorar o Senhor por toda a bondade, misericórdia dele, igreja. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Aos Romanos, capítulo 4. Nós vamos começar aqui no 18 mesmo, né? Deixa eu pegar aqui o 17 para o entendimento melhor da palavra, né? Então, aos Romanos 4, 17. Amém, amados? A palavra do Senhor diz assim: por Pai, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito pelo Senhor, né? Assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, porque incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido,
também era poderoso para o fazer. Amém? Palavra maravilhosa, né? Que o Senhor vem trazer aos nossos corações nesta noite. Queridos, nós estamos falando de Abraão, né? Abraão foi, aqui até esse título aqui diz, ele foi justificado pela fé. Nós, no nosso dia a dia, existem situações em que nós vivemos e temos muitas dificuldades em lidar com elas. Porque, na verdade, o nosso olhar, ele volta assim, humanamente falando, né? Ele volta para coisas que a gente olha e acha que tinha que ser diferente. A gente tem uma forma de ver as situações e achar que elas têm que sempre acontecer da forma mais fácil, que não poderia ser difícil e principalmente sempre favoráveis a nós. Quando nós estamos falando de favorecimento, para que recebemos isso, automaticamente a gente pensa que as coisas virão, né? Deus trará elas, né? De forma resolvidas, mastigadas, né? Isso. Pedir aqui ao Senhor que nos abençoe, né? Que a gente consiga aí concluir todo o trabalho de hoje para a glória de Deus. Irmãos, nós vemos através da vida de Abraão um homem que extremamente ele nunca olhou para a circunstância nem para a situação, mas ele ouvia a voz de Deus e seguia, obedecia a ela à risca. E foi interessante porque no decorrer da vida dele, em toda a promessa que o Senhor fizera para Abraão, Sara, foram em situações que, humanamente falando, olhando para a vida deles, como a gente vê, a Bíblia descreve, a gente vê que nenhuma situação, nenhuma circunstância sustentaria a vida ou a fé deles, né? Vamos falar de fé. A fé deles, porque a idade deles, a idade de Sara, né? Então, não tinha como se esperar. Tanto que hoje, eu até peguei um título para a palavra dessa noite, quando todas as possibilidades acabam. Porque normalmente, nós, né? A gente costuma assim, quando a gente olha para uma situação e vê que há uma saída nela, então o que a gente pensa? A gente fica apegado àquilo ali, àquela saída, àquela solução. E quando todas as situações, todas as possibilidades, você olha de um lado para o outro e não tem nada, não tem como, né? Não existe nada ali que possa sustentar, em que você possa se agarrar. Então aí é onde entra exatamente essa parte. Nós vemos que Abraão, a palavra de Deus muito clara, diz que ele creu em esperança contra a esperança. Ou seja, situação que não tinha mais, não tinha em que ele se apegar ali. Mas ele confiou na palavra, ele confiou na promessa, ele confiou em Deus. E a palavra do Senhor diz assim, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. O que o Senhor quer dizer para nós nesta noite, através desta passagem da vida de Abraão? Que nós precisamos, irmãos, atentar para aquilo que Deus tem conosco. Que nós precisamos olhar mais para a palavra de Deus, quando o Senhor, ele fala assim, filho, eu te chamei, eu te escolhi, você é meu, eu serei contigo, aonde quer que fores, eu estarei, eu darei vitória. E nós costumamos, irmãos, no meio da nossa caminhada, oscilar demais. A gente oscila e acha que Deus, por algum momento, não está vendo, não está olhando, porque as circunstâncias não estão colaborando, não estão favoráveis a nós. E desde quando Jesus precisa, desde quando Deus precisa de uma situação favorável para Ele fazer alguma coisa na tua vida?
Desde quando Deus precisa que o tempo coopere, que um governo haja de forma favorável por causa de algo que Ele tem contigo? Igreja de Jesus, nós precisamos acordar, porque o nosso Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é Deus por si só, Ele faz todas as coisas independente. Ele usa aquilo que não é, aquilo que não são, como a própria palavra diz, para fazer e tornar tudo favorável a você, para que você enxergue e entenda e saiba e tenha essa convicção de que Ele é Deus. Ele é Deus, te ama e age por você em todo o tempo, independente de qualquer situação. Quando o Senhor nos deu essa palavra, eu fiquei pensando, porque crer em esperança contra a esperança é extremamente forte isso, porque você tem que ser uma pessoa completamente solta de tudo, desprendida de tudo, de qualquer situação, de bens, de tudo. Você tem que atentar apenas para a voz de Deus e confiar a tal ponto, irmãos, de permitir que Deus te conduza para aquele caminho que Ele quer. Por que você acha que Abraão tomou posse, ele recebeu em vida tudo que Deus prometera? O filho prometido, as nações que o Senhor deu para ele. Nós somos descendentes, filhos de Abraão. Fazemos parte dessa promessa que Deus fez a ele. Olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela nos aponta direções, ela nos aponta caminhos que, se nós atentarmos para Ele, procurarmos seguir fielmente, queridos, nós andaremos nesse mundo, sabe, mesmo vivendo nele, mas sem sofrer, ou se sofremos, estaremos glorificando o nome do Senhor, se Deus nos permitir que passemos por alguma situação mais árdua. Mas eu entendo que, como ele fala assim, olha, não virá sobre vós tentação nenhuma que não seja humana, ou seja, nada que você não possa suportar. Deus jamais permitiria que eu e você vivenciasse coisas das quais viriam para nossa destruição, viria para nossa morte. Não, tudo que o Senhor nos permite viver, já está nele garantido a vitória, já está nele garantido vencer, já está nele a força, a graça que nos é dada até pela sua palavra. Nós precisamos tomar esses homens e mulheres, esses patriarcas, como exemplo. E nesses dias difíceis que a terra está vivendo, porque isso é de uma forma geral, a gente procurar trazer esses exemplos para a nossa vida e, na prática dessa fé, essa fé sadia, essa fé perfeita, essa fé que nos leva realmente, em tempo de qualquer coisa, independente, estar ali firme, constante, confiando em oração. Isso é maravilhoso, igreja. Isso é maravilhoso. Como eu posso crer se não existe mais esperança? Como eu posso crer se situação nenhuma ela pode dar algum sustento à minha fé ou à minha confiança? Igreja de Cristo, se até hoje você não aprendeu, fica difícil. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é claro em tudo que Ele designa para nós. E uma das coisas que o Senhor fala, que sem fé é impossível agradá-lo. E uma vez que essa fé é manifestada em nós, e nós vivemos situações e circunstâncias, e olhamos para Ele, Deus se materializa em tudo que se faz necessário, nos grandes e pequenos detalhes, para que você seja vencedor, para que você seja abençoado. Ele age de forma que nós jamais vamos entender.
A gente depois fica com aquela cara assim, mas olha, ele foi Deus, ele fez como se fosse a primeira vez. Ele faz isso todos os dias na tua vida. Ele faz isso desde o ventre, antes de você estar no ventre. Ele já preparou tudo, já conduziu tudo. A tua vida, o governo dela tem que permanecer nas mãos do Senhor. Deus tem que governar a tua casa. Deus tem que governar a tua família. Esse governo tem que ser de Deus. Você tem que ter esse desejo de falar, Senhor, por que você não tenta esse relacionamento, sabe? De falar, Senhor, cuida da minha casa. Fala para mim o que é que o Senhor quer que eu faça, como eu tenho que seguir. Oh, mas no século 21, sim, porque Deus é imutável, a palavra dele é a mesma, ele não mudou, a palavra dele não mudou, então não podemos nós ficar procurando jeitinhos que possa tornar uma situação ou outra favorável para a gente não sofrer tanto. Se tivermos que passar por situações difíceis, passaremos, mas nelas o nome do Senhor será glorificado. Na tua vida, naquilo que Deus tem para você, o nome do Senhor será glorificado. Você será um testemunho vivo do poder de Deus, como hoje nós estamos lendo sobre a vida de Abraão. Crer em esperança contra a esperança. Igreja, os nossos olhos, o nosso coração tem que estar voltado ao nosso Deus. A nossa confiança intacta em Deus. Independente, preste atenção, independente do que se é anunciado, do que estão na mídia, do que alguém chega e te fala durante o dia, do que você passa no teu trabalho, tudo contribui para o bem daqueles que amam e que servem a Deus. A palavra do Senhor é clara. Nós precisamos ter um posicionamento diferenciado em tudo que nós estamos vivendo. Vamos lá? Reposicionando. Eu acredito que essa é uma das coisas que nós precisamos nos preocupar. Porque se alguma coisa a gente não está conseguindo, não está acontecendo, vamos nos reposicionar. Vamos fazer da oração o veículo que realmente vai nos conduzir e nos direcionar para aquilo que Deus quer. Sozinhos não tem como, precisamos do Senhor. Mas para que Deus possa agir, precisamos crer, precisamos dar ao Espírito Santo a liberdade, a confiança. Eu costumo dizer sempre, me torno repetitiva, porque vale a pena. Todas as vezes, igreja, que eu permito Deus ser Deus, Ele se faz Deus na minha vida. Ele entra, ele age, ele faz tudo o que tem que fazer. E quando a obra é feita de uma perfeição tão tremenda, tão maravilhosa, que só nos resta glorificar. Quantas vezes eu olho e falo, meu Pai, eu não encontro palavra, me falta palavras certas para eu poder agradecer. Porque de situação que não existia, de coisas que não existiam, passa-se a existir. Quando o Senhor fala, nós iniciamos uma campanha um tempo atrás, e eu disse para a igreja assim, olha, a gente nem sabia de pandemia. Eu falei para a igreja assim, nós não temos tempo para encerrar essa campanha. Então nós vamos continuar orando e Deus, na hora que for para encerrar, o Senhor vai ordenar. Porque eu creio dessa forma. Deus me direciona, igreja, em toda a obra dessa forma. Vai, para, abre, fecha. Eu posso ser muitas vezes questionada por algumas pessoas. Eu não me preocupo com o teu questionamento. Eu me preocupo em ouvir e atentar. E peço muita graça de Deus para eu não perder essa sensibilidade, para eu ouvir e fazer exatamente aquilo que Ele está me direcionando. Sabe por quê? Porque ainda que tenha espinho, vai ser para a glória dEle. E esse espinho vai se tornar flores na nossa vida. E nós precisamos fazer isso. Atentar para essas pequenas coisas que o Senhor aponta para nós no dia de hoje,
para que a gente possa vivenciar esses grandes milagres, né? A nossa vida, quantas coisas o Senhor já não fez na tua vida, de situação em que você olhava, você quantas vezes esperou o pior acontecer? Você se preparou para o pior. Às vezes na empresa, às vezes na tua casa, no meio dos teus, você olhou para a situação e disse, não tem jeito, vai ser o fim. Você se prepara para o pior, mas você não se prepara em fé, confiando em Deus e combatendo essas coisas que o inimigo tenta inserir na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua mente, no seu coração. Por que será, igreja, que é mais fácil para nós aceitarmos? Isso é uma forma de defesa? Não dá para entender. É mais fácil aceitar, aceita que dói menos? Isso não condiz conosco. Não condiz conosco. Não com Deus que servimos. Sabe? O Senhor, Ele é muito claro naquilo que Ele fala, na promessa que Ele faz. E nós precisamos descansar nesta palavra. Descansar nessa promessa. Ele diz que passa céu e terra, mas a promessa dEle não. A palavra dEle não. Nós vamos vivenciá-la. Igreja, nós precisamos agradecer a Deus até por essas coisas estarem acontecendo, porque a gente tem conhecido Deus. Temos conhecido Deus. Nesse relacionamento de vale, de lutas, de incertezas, nós temos visto Deus fazer coisas que nós jamais imaginamos. Quando eu falei mesmo da campanha que a gente iniciou e que o Senhor disse assim, olha, firma bem as suas estacas, não impeças, estenda as cortinas da tua habitação. Eu estou falando trocado, porque a tua mão direita, a tua mão esquerda prosperará. Não temas, porque não ficarás confundida, nem te preocupes, porque não serás envergonhada. E eu tomei posse daquela palavra e fiquei aguardando em que e qual situação Deus estaria nos dizendo acerca de tudo aquilo, e para que caminho Ele estaria nos conduzindo, para que nós vivenciássemos, mesmo em vale, que lá está a glória dEle, nós vivenciássemos todo esse poder, todo esse amor, toda essa glória. Pois bem, pandemia chegou, você só vê lamento, dor, todo mundo preocupado com coisa, como é que vai ser o dia de amanhã. O mês passado, quando eu me preocupo com o mês seguinte, ele já me surpreende e envia 100 vezes mais. Verdadeiramente a gente não tem que pedir emprestado, porque temos para dar. E o Senhor tem feito coisas grandes, estou me referindo nosso trabalho social, que o Senhor tem nos abençoado. E eu quero aqui hoje glorificar a Deus, sabe, igreja? Para que todos vejam, para que todos ouçam que o Senhor tem sido Deus, tem se manifestado com poder na nossa vida. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, as pessoas que Ele vem usando desde o início, sabe? Um trazia uma cesta, um trazia um outro, de repente o Senhor começou a enviar muito, sabe? E vai continuar enviando, porque nunca mais faltará alimento na casa do Senhor. Né? Porque a palavra de Deus, quando ela vem, igreja, ela vem, ela muda, ela transforma, ela cura, ela salva, ela liberta. É restaurador, é transformador demais a ação de Deus na nossa vida. E eu quero pedir para você que você peça essa força, essa graça para Deus, para que você possa, em tempos difíceis, permanecer com a sua fé nele, mas de forma, irmão, não você se arrancando os cabelos, eu creio, mas ai meu Deus, não, é descansar mesmo de bom grado, sabe, com a alma limpa, leve, tranquilo, onde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, mas não dá para entender isso daí.
Tá tudo dando errado, eles estão glorificando, mas as pessoas não entendem a ação de Deus. Eu e você temos a obrigação de entender. Eu e você temos a obrigação de aceitar. Ai, irmãos, somos conhecedores da palavra de Deus. E esta palavra não muda. Crer em esperança contra a esperança significa que tudo que nós almejamos, que tudo que nós precisamos está no altar de Deus e que dos altos céus o Senhor provê toda a sorte de bênção para a nossa vida. O Senhor nos honrará em tempos de guerra, em tempos de escassez. Lembra da palavra lá da viúva? Gente, aquela mulher estava se preparando para morrer. O que ela tinha era aquele bocado que ela ia dar para ela e para os filhos, ia comer, ia morrer. Por quê? Já tinha acabado. Não tinha mais jeito, era fome. Estava decretado fome, morte naquele lugar. Mas o Senhor vem e muda situações e circunstâncias. Sabe por quê? Porque Ele tinha promessa. Aquele povo tinha uma promessa do Senhor. Deus traz Elias e fala, vai, eu ordenei. Ele não disse eu vou ordenar, eu já ordenei, já está tudo preparado. Por que nós temos tanta dificuldade em descansar nas promessas, na palavra de Deus? Deus não vai fazer mais nada, já está tudo feito. Já está tudo feito. As coisas vão acontecer na nossa vida na medida em que nós, a nossa conduta, a nossa forma de agir, de pensar, é como cristão mesmo. Então nós precisamos mudar. É isso que tem que ser mudado, alterado em nós, para a gente vivenciar a grandeza. Eu imagino a alegria de Abraão. Já Deus honrou esse homem. Sabe? Vai saber quantas pessoas não riam, não zombavam deles, não olhavam, falavam, mas aqueles ali é louco, crê como? Como é que isso vai acontecer na vida deles? As pessoas conhecem Deus, é só de ouvir falar e olhe lá, mas eu e você conhecemos de andar com Ele, conviver, se relacionar com Ele, então vai acontecer. Nós não dependemos de circunstância nem de condição humana, nós dependemos de Deus. E da palavra dele que está sendo derramada sobre a minha vida e a tua nesta noite. Preste atenção. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Irmãos, não importa que as pessoas zombem de nossa fé. Não importa que as pessoas olhem para nós e falem, imagina. Você acha que aquilo ali vai prosperar? Você acha que aquilo ali vai vencer? Vai acontecer alguma coisa naquele lugar? Vai. Vai acontecer alguma coisa naquele lugar. Vai acontecer alguma coisa na tua casa. Vai acontecer alguma coisa na tua família. Vai acontecer algo no teu relacionamento com teus filhos, com teu esposo, com toda a tua família. Sabe por quê? Porque Deus te fez uma promessa. E é você quem tem que crer. Não é aquele que está rindo, olhando, observando. É você quem tem que crer. É você quem tem que confiar para que o nome do Senhor seja exaltado na tua vida. Você não pode duvidar. Nós precisamos pedir ao Senhor que nesses auge de sofrimento, de tanta dúvida, de tanta incerteza, que o Senhor venha em nós manifestar a sua glória e o seu poder. Para que nós possamos permanecer firmes e constantes. Porque mesmo a gente conhecendo a palavra, quantas vezes a gente bate essa dúvida, essa coisa que vem e se fala, mas será? Não, será não. Vai acontecer. Vai acontecer porque Deus te prometeu. Vai acontecer porque Deus te ama. Vai acontecer porque Deus está zelando da tua vida. Vai acontecer porque a tua família, a tua casa é importante para Deus. E é através dela que o nome dele será glorificado. Quando Abraão, ele se viu, né? Com a vitória entregue em suas mãos, Deus ainda o continuou provando. E ele continuou
Ele continuou, ele permaneceu firme em tudo que Deus dizia. Ele fazia, mas crendo que por mais dolorosa que seja algum pedido de Deus, alguma ação, alguma coisa que Deus queria que fizesse, por mais doloroso que fosse, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E é nisso que nós precisamos descansar. Nós olhamos para a nossa vida e achamos que Deus podia ser um pouquinho mais bonzinho. Deus é bom, isso nos basta, né? E o que nós precisamos é olhar para toda a ação de Deus de forma diferenciada, com mais fé, com o coração mais quebrantado, olhar como pessoas que realmente conhecem esse Deus tremendo. Irmãos, às vezes pode ser difícil para nós, né? Esperar contra a esperança. Ah, mas eu não sou um Abraão, eu não sou um Isaac, eu não sou... Não, claro que não. O tempo de Isaac e de Abraão passou, mas hoje é o tempo de quem? Deixa eu dar uma olhada aqui. É o tempo do pastor Nailton, da obreira Natália, da Marilene, é o tempo da obreira Inês, é o tempo da obreira Arielle, é o tempo nosso hoje. Aqui ficaram atitudes de homens e mulheres que confiaram na ação de Deus, que descansaram sabendo que Deus é fiel. Eu disse há alguns minutos atrás, e é a mesma coisa aqui. Quando você tenta fazer algo na tua vontade, achando que dá para mudar, para melhorar, para que saia mais fácil para você, você dá com a cara na parede. Então espere e confie em Deus. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor agir. Permita, ou melhor, se permita ser conduzido por Deus. Eu fiz isso. Deu certo, mas tão certo que eu não quero fazer mais nada sem antes verdadeiramente eu ter a convicção de que Ele está no controle. Tanto que quando Ele me pede algo, eu falo, só vai é a tua vontade? É essa a tua vontade? Se for, eu vou. Porque a tranquilidade de quando você está passando por guerra, de saber que Deus está nela, está conduzindo e que no final dessa batalha você tem vitória, é muito boa. Você chora de forma diferente, né? Você glorifica de forma diferente. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu sei que a vitória chega. Sabe, isso é bom demais. Esse é testemunho de fé para nós. Isso nos faz crescer espiritualmente. Isso nos torna pessoas melhores. E é isso que a gente tem que buscar de contínuo na presença de Deus, né? Aqui, no versículo... no 14, aqui, no 19, a parte B diz assim: pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não, olha o que é importante aqui, ó. Igreja, acorda aí, ó. Presta atenção aqui. Olha o que é importante aqui. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Não duvidou da promessa. Independente do que ele estava vivendo, do que a situação, a realidade, por pior que fosse, ele não duvidou. Porque quando nós falamos de incredulidade, irmãos, isso é um tipo de um sentimento muito ruim. Porque ele nos impede verdadeiramente de sentir, de ver, vivenciar a glória de Deus. Sabe? Até mesmo não seja incrédulo, né? Mas crente. E aqui não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ou seja, Deus falou, mas Deus não vai cumprir. Isso não pode sair dos nossos lábios. Ah, mas eu não falo isso. Mas você pensa, você sabe como é que você fala? De forma diferente. Até quando eu vou ficar nessa situação? Né? Então, crê. Muda
Senhor, o Senhor falou que vai fazer e eu creio, eu vou descansar. Deus, o Senhor falou que estaria comigo, então tá tudo bem, o Senhor está comigo, eu vou ficar tranquilo. Esse posicionamento nosso vai nos levar, igreja, para um grau muito maior, espiritualmente falando, diante de Deus. Nós vamos vivenciar coisas que nós nem imaginamos. E os segredos que o Senhor nos vai revelar são grandes e tremendos. Então eu convido a você, adore o Senhor, independente do que você possa estar passando. Não duvide de Deus, não duvide da promessa de Deus. Não duvide da presença de Deus na pessoa do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você for. Chama Ele, Espírito Santo, vem, senta aqui comigo, vamos almoçar, vem dormir, me orienta, sabe, faz dele aquele parceiro, isso é relacionamento, sabe, traz ele para perto. Começa a compartilhar com ele coisas grandes, dificuldades que você não está conseguindo se libertar, você não sabe como agir. Chama o Espírito Santo e pede ele para te ajudar, para te orientar, te posicionar diante de situações, na empresa, na sua casa, na rua, seja o que for, aonde quer que você for. O Espírito Santo ele vai te munir, primeiro, a fé estando em você, ele vai te munir de palavras, o que você tiver que falar, ele vai te dar. Ele vai te munir de todas as armas que você precisa para equilíbrio, porque isso é importantíssimo. O crente em situações difíceis, ele tem equilíbrio emocional, né? Porque se você se desequilibra, o que você faz? Você não chuta a lata? Então, equilibrado, você não vai chutar a lata. Você vai olhar para a situação, ainda que você não tenha uma resposta de imediato, mas você vai respirar fundo e vai pedir ao Papai do Céu que te dê o direcionamento. E Ele vai dar. E Ele vai dar. E Ele vai te honrar. Ele vai fazer com que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Deus se importa com você. Deus se preocupa com você em todas as áreas da sua vida. Sabe, olha aqui, dá para você ver como Deus amava a família de Sara e de Abraão, como Deus os amava. E como Deus se preocupava. Deus precisou levar até esse tempo, não poderia ser antes. Deus foi até o tempo que Ele queria, porque Ele sabia que eles iriam suportar. Foi até o tempo do Senhor. E ele foi e cumpriu a promessa. E hoje está aqui Abraão, patriarca da fé, um homem que nós precisamos nos espelhar em termos de humildade, fidelidade e confiança em Deus. Talvez você esteja aí hoje, irmão, aflito e preocupado com o que você vai fazer amanhã. Como é que você vai fazer essa semana? Como é que você vai pagar as suas dívidas? Você acha que Deus te traria até aqui, permitiria que você passasse por tudo isso e deixaria você lá? De forma nenhuma. Você é escolhido, é chamado de Deus e é protegido por Ele. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Preste atenção, você vai ver o que Deus vai operar na tua vida nessa semana. Quando eu falava com o Senhor o porquê desta palavra que o Senhor teria para nós, o Senhor está nos advertindo a crer, a confiar, porque Ele é fiel. Não paramos de ser infiel com Deus, por qualquer coisa desistindo, por qualquer coisa desanimando, por qualquer coisa deixando. Não, igreja, não. Vamos continuar crendo, ainda que situação nenhuma possa nos favorecer ou favorecer a nossa fé. Permanecemos firmes e constantes, porque você tem um milagre, preste atenção. Ei, você que está aí, você tem um milagre da parte de Deus para viver essa semana, diz o meu Deus. O Espírito Santo de Deus, na medida em que falo,
Ele testifica, ele fala comigo para eu dizer a você: você tem milagre essa semana. Então creia. Já inicia essa semana com o teu coração cheio de fé. Fique tranquilo em tudo aquilo que o Senhor tem falado contigo. Não se preocupe. Não se preocupe com as atitudes humanas. Até naquilo que está para ser errado, para dar errado, Deus fará com que dê certo para você. Sabia disso? Você sabia que Deus vai fazer até aquilo que tá tudo para dar errado? Deus fará com que esse errado contribua para o seu favor. Tem livramento da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Olha aqui, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Podemos fazer isso? Glorificar a Deus? Vamos unir a minha fé à tua. Vamos adorar, vamos glorificar, exaltar, porque essa semana tem grandes milagres. Igreja, você tem milagre, por favor, não vacile teu pensamento. Você tem grandes milagres para receber essa semana. Você vai vivenciar isso. Por isso que Deus está falando com você aqui. Fica atento, fica atento, fica atento. Tem vitória de Deus, o inimigo ele fica ao nosso derredor, tentando pegar coisas dos nossos lábios, para que a gente não receba o que Deus tem para nós. E estando, olha que coisa linda, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele deu, também era poderoso para o fazer. Ah, glorificado seja Deus. Dá vontade da gente sair correndo, gritando. Esses dias no corredor da igreja eu comecei a correr, gritar, acho que até assustei as meninas, porque Deus ele nos surpreende de formas assim que nós nem esperamos. Ele é Deus de surpresa. Ai, como ele é bom, como ele é bom. E ele vai surpreender você essa semana. Ele vai surpreender você essa semana, lá no teu trabalho. Não desista. Tenha paciência. Deus está no comando da tua vida. Você não vai precisar ter a paciência de Jó. Sabe? Porque o preço por tudo isso Jesus já pagou. Está tudo pronto. Você só precisa crer um pouquinho e ficar atento com o que possa sair dos seus lábios. E olha, igreja, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também, igreja, por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, estamos nos referindo à pessoa de Deus. Eu vou ler novamente para você entender. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por causa de nós, eu e você, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ah, louvado seja Deus. Olha a bondade de Deus aí. O Senhor está derramando amor. O Senhor está derramando bênção. O Senhor está derramando refrigério. O Senhor está derramando bálsamo de Gileade. A bondade de Deus, misericórdia de Deus está sendo derramada sobre a sua vida. Você não vai chorar, você vai se alegrar. Porque essa semana você vai vivenciar o milagre de Deus. Ah, Santo de Israel. Irmãos, dá vontade da gente começar a glorificar, a falar em línguas, mas o intuito aqui, querido, é pregar a palavra por causa do meu tempo.
E se eu falar em línguas, eu vou só estar edificando a mim mesma. Então, em nome de Jesus, atenta para a palavra de Deus. Pede ao Senhor para que Ele possa trazer para a sua vida esta certeza, essa tranquilidade. Amém? E eu tenho certeza, igreja, que você vai glorificar o Senhor por tudo. Essa palavra que veio hoje, ela não volta vazia. Ele a enviou por minha causa e por causa de você. O Senhor aqui nos está dando um direcionamento do que nós vamos viver essa semana. Preste atenção. Do que nós vamos viver essa semana. Nós vamos viver o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Você está pronto para viver isso? Deus é fiel. Será que o meu tempo chegou? Claro que chegou. Olha a palavra que veio. Olha como o Senhor está falando. Em esperança, quer dizer, continue crendo contra a própria esperança. Ele está dizendo para você, não dependa de circunstância, não dependa de condição humana, não dependa de uma palavra do teu chefe. Dependa dele, autor e consumador de nossa fé. O nome do Senhor será glorificado. E nós vamos adorar o meu Deus que Ele é. Nós vamos adorá-lo pela sua bondade, amor e misericórdia. Se eu pudesse, se tivéssemos tempo, irmãos, eu ficaria aqui para falar do amor e da grandeza de Deus. Mas tudo há um tempo, né? E logo mais à meia-noite, nós nos encontraremos. Queridos, eu quero pedir, eu fiz uma anotação aqui, para que nós não venhamos ser imediatistas e nos desesperando antes mesmo de esperar. Porque nós temos esse hábito. A gente nem espera a coisa acontecer, nem passou pelo tempo de espera, a gente já está desesperado, sem esperar. Vamos pedir ao Senhor para mudar essa ansiedade em nós, né? A esperança que não se desespera, você é capaz de vivê-la. Isso eu coloquei aqui, olhando para mim, olhando para a minha vida, né? E eu quis compartilhar isso com você. Quando todas as possibilidades acabarem, continue crendo, porque o milagre de Deus vai acontecer. Amém? Vamos orar pelas nações, vamos orar pelos hospitais, para todo esse pessoal que está aí na linha de frente. Tem muita gente, irmãos, que está exposto e se expondo aí fora para poder cuidar de outras pessoas, né? Ontem eu estava ali, a gente estava entregando alimento e eu estava observando. A gente se expõe, mas a gente faz com tanto amor, com tanta alegria, com tanta fé, que a gente nem se preocupa. Quando a gente vê, né, já foi, o trabalho já foi feito, o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu vi tanta gente agradecendo por aquela cesta, que eu falei, meu Deus, imagine se eu ficasse em casa de quarentena, né? Mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia. Eu digo nós porque eu tenho um monte de gente trabalhando, não estou sozinha. Tem um monte de gente que vai ali para cima, que trabalha, que corre, né? Mesmo aqueles que não vão, mas que estão em casa também trabalhando. Deus colocou em nós um espírito de ousadia para que a gente pudesse combater e passar por todo esse tempo aí. Irmãos, isso ainda vai demorar um pouquinho, né? Por isso que nós precisamos estar no Senhor fortalecidos e confiando na promessa dele. Amém, queridos? A igreja está em reforma. Nós não vamos iniciar culto agora. As irmãs estão lá no círculo de oração pela manhã e na tarde da bênção, às quartas-feiras. A Santa Ceia é ministrada lá onde todos os que querem participam. Porque a ceia, ela é o maior alimento que o cristão tem que comer. É a ceia. É nela que está a desenvoltura do teu corpo espiritual e do teu corpo físico. Que ela cura.
E é o que testifica da tua comunhão com Cristo. E nós vamos esperar, nós vamos terminar ali tudo. E nós vamos continuar com os nossos trabalhos online, como nós estamos fazendo, né? Com jovens, irmãs. Nós vamos iniciar também com os varões. Toda a igreja. Eu tenho tido esta preocupação em estar com vocês, levando uma palavra, para que você não desfaleça. Porque você já tem o alimento espiritual, que é a Santa Ceia. A palavra a gente leva também para que você se fortaleça. Só que não depende de mim, depende de você. Você tem que querer, você tem que participar. Nós ficamos o mês passado, ministramos a ceia, continuamos lá no templo, ministrando a ceia para quem não tomou. Pastora Lúcia ainda deu continuidade, ministrando a ceia para quem não tinha tomado, para que todos pudessem participar. Temos nos unido para que ninguém fique sem a ceia. Igreja, é tempo da gente acordar, né? Nós não podemos apoiar em nada, porque a igreja, nós pastores, temos nos preocupado. Os líderes, nós temos nos preocupado com a igreja de uma forma geral. Então eu conto com a sua compreensão e com o seu apoio. E continuamos com a nossa campanha, com os nossos relógios de oração. O nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos orar. Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero neste momento te agradecer por a noite de vitória, de bênção, e pedimos, Senhor amado, te agradecendo por esta palavra. Ah, meu Pai, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, o meu coração está fervendo, Senhor, porque eu já sinto, eu já percebo, ai Senhor, sabe o gosto do milagre, o sabor de sentir a alegria da alma e do Espírito. Ah, Senhor amado, que a tua igreja, ela receba, ela toma posse de tudo isso que o Senhor derramou sobre ela nesta noite. E que nós venhamos nos despertar para algo maior que o Senhor tem. Nós oramos por todos que estão no leito de hospital. Oramos pelos que estão ali na frente, Pai, de trabalho. Os enfermeiros, meu Deus, os nossos irmãos, Sabrina, o Diego, a Sueli e tantos outros, Pai, dos nossos irmãos que estão ali trabalhando. Por favor, os guarda, os proteja em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos, fortalece teu povo nesses últimos dias, não deixa que a tua igreja desfaleça, não deixa que a tua igreja recue, não deixa que a tua igreja desista, mas que esta palavra, as pessoas que ouvirem, Senhor, assistirem essa live, que esta palavra venha fortalecer, venha curar, venha libertá-la de toda angústia, de toda opressão, de toda tristeza, de toda depressão. Meu Deus, cura em nome de Jesus. Cura, meu Pai, lares e famílias, Senhor. Põe a tua mão poderosa e faz a tua obra santa. Eu entrego nas tuas mãos e creio, Senhor, que a nossa oração está sendo ouvida, Senhor. Porque a palavra que veio nos dá a tranquilidade de que o Senhor nos vê, nos ouve e cuida de nós. Dormiremos tranquilos, Senhor amado, seguros e confiados em Ti. Peça a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja na terra, por todas as nações que estão sofrendo, Senhor. Muitos lugares com fome, Senhor. As pessoas não têm o que comer. Senhor amado, a população indígena. Ah, meu Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor. Toma nas Tuas mãos. O Senhor sabe como conduzir e preparar todas as coisas. Nós oramos, Senhor, também pelas autoridades que presidem sobre nós. Toma em Tuas mãos. Ah, Senhor, nos conduz, nos guarda, Pai, e fala ao coração desses homens. Tem misericórdia do nosso país, da nossa cidade. Toma nas Tuas mãos, do nosso bairro, e abençoa para a Tua glória. Entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Eu entrego nas Tuas mãos todo o ministério Gileade e peço a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus.
Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Curve a tua cabeça. Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de Deus, o amor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, a empresa que você trabalha. Amém? Que Deus te conceda uma semana de vitória. Permanecemos orando uns pelos outros. Quero agradecer o pessoal ali de Tatuí, a Mari, o Joca. Deus abençoe vocês grandemente. Amém, queridos? Lembrando que no próximo sábado é a nossa ceia, domingo pela manhã, né? Nós estaremos participando do corpo e do sangue de Jesus. E eu queria te pedir mais uma vez, fique com a palavra do Senhor no seu coração e creia nela. Tem coisas grandes para Deus fazer. Você vai testificar do milagre. Amém, queridos? Que o Senhor possa abençoá-lo de uma forma muito especial. Uma semana de vitória. Amém? Deus os abençoe. E até lá. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho, por estar aí junto comigo. Viu? Todos os irmãos, muito obrigada. Camila, Margarete também, que está lá em São Roque, né? Olha, quem puder, fique em casa. E, por favor, use a máscara, o álcool, né? Se proteja e você vai estar protegendo outras pessoas também. Agora, se você não pode ficar, tem que ir, por favor, se cuide, tá certo? Protegendo você, você está protegendo as outras. E seguindo assim, queridos, nós vamos vencer. E nós vamos sair do outro lado, glorificando e adorando o Senhor. Deus abençoe, Gileade. Os amo em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Graça e paz.